Caríssimos irmãos, é um prazer partilhar com vocês essa breve mensagem, reflexão e partilha do Evangelho, principalmente do nosso domingo. Nós continuamos na nossa liturgia lendo trechos do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Eu só recordo a vocês que nós temos aí chamado um discurso de Jesus em parábolas. A parábola é uma comparação, é uma história que Jesus contava para facilitar a compreensão da mensagem que ele queria transmitir. Jesus contou muitas parábolas e os evangelhos recolheram algumas. E Mateus, no capítulo 13, colocou algumas parábolas, principalmente as parábolas das sementes. Mas nesse domingo temos 3 parábolas, são um pouquinho diferentes. A parábola do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da rede lançada ao mar que apanha os peixes. Vamos procurar entender o que Jesus quer nos transmitir com essas histórias. Porque ele fala do reino, ele compara o reino contando essas parábolas. O reino é a mensagem central da mensagem de Jesus. Mateus fala reino dos céus, Marcos fala reino de Deus, Lucas também, mas é o mesmo conteúdo, é o centro da mensagem de Jesus. Eu me lembro, depois de muitos anos, de um velho professor que nós tínhamos, quando eu era estudante de teologia, um professor de Bíblia, de exegese. Ele falava, porque já se escreveu muito sobre o reino, mas ele falava de 3 coisas importantes que é bom a gente gravar. Isso ficou marcado assim na minha memória e eu gosto de refletir e partilhar com vocês. Quando nós falamos reino de Deus, Jesus fala, o reino de Deus está próximo. Então, o que quer dizer? 3 coisas. Primeiro, a gratuidade do reino, depois a proximidade e a plenitude. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Gratuidade do reino. O reino é de Deus, não é nosso, Vocês entenderam isso? O reino é de Deus. Às vezes nós nos equivocamos dizendo assim, nós vamos construir o reino de Deus. Não somos nós que vamos construir. O reino é de Deus. Nós acolhemos essa graça anunciada por Jesus e fazemos a nossa parte. Se o reino é essa presença de Deus com seu amor, com sua paz, com sua justiça, misericórdia, nós acolhemos tudo isso e procuramos também dar o nosso retorno. Então, fé é dom de Deus. São Paulo que gostava muito de pregar isso. É na gratuidade que Deus nos salva na pessoa de Jesus e nós damos a nossa resposta. Depois, a proximidade do reino. O que é isso? Jesus fala, o reino de Deus está próximo. Ele está presente na missão de Jesus. É isso. A proximidade é essa encarnação do Verbo em nossa história. Presente em Jesus, nas suas atividades, no seu apostolado, que ele depois estendeu para os discípulos e para a igreja. Então está presente também na missão da igreja. Está presente, mas não é, vamos dizer assim, que ele se realiza de modo pleno aqui na terra. Tem o seu germe, as suas sementes. A plenitude é lá no céu, E aí, então, eu vou falar da plenitude. O que é essa plenitude? É a revelação plena de Deus na pessoa de Jesus. Tudo aquilo que Deus tinha que falar para nós, revelar para nós, Ele já revelou na pessoa de Jesus. Então, gratuidade, proximidade e plenitude. Para falar de um mistério tão grande, tão sublime, Jesus contava histórias, contava histórias. Esse é o nosso tesouro, que Jesus veio revelar. Depois, nós temos também a última parábola que vai falar da rede, que apanha peixes. É uma parábola que trata da escatologia, das últimas coisas. É um juízo final que Deus vai fazer no final da história. A Bíblia fala que ele vai agir com misericórdia, mas Deus tem que fazer um juízo. Ele tem que julgar, porque isso compete a Ele. Essa história não é para colocar medo em nós, mas para orientar o nosso presente. Se eu sei que um dia Deus vai emitir um juízo,
no dia de hoje, no momento presente, nessa história em que eu estou vivendo, eu procuro dar a minha resposta. Procuro fazer que nem Salomão, né? Que era um menino ainda, né? E fez uma oração muito bonita, porque ele tinha que governar toda uma nação. O que ele pediu para Deus? Pediu sabedoria para saber discernir entre o bem e o mal, e Deus lhe concedeu. Nós sabemos que Salomão também deu as suas cabeçadas depois, né? Mas ele pelo menos colocou isso como princípio na sua vida, sabendo da sua fragilidade humana e contando com a graça de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.